E aí, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer mais uma vez pela sua atenção e pelo seu tempo. Estava pensando esses dias de que maneira eu constituo às vezes a minha consciência. Quais os exemplos às vezes que eu tive para que eu possa buscar na minha memória como aquilo foi constituído. Então, quais os exemplos que eu tive para constituir a consciência que eu tenho hoje. Então, seja os exemplos que eu tive na minha infância pelos meus pais, ou seja, as pessoas que nos criaram, para aqueles que tiveram irmãos, irmãs, às vezes os tios, tias, parentes, os avós. E quando isso vai evoluindo na nossa vida, no nosso dia a dia, a nossa evolução, às vezes como criança, os exemplos que tivemos, as coisas que aconteceram, como que a gente vai arquivando isso tudo e vai constituindo a nossa consciência em relação a como a gente conseguir colocar em prática isso tudo, como absorver, armazenar. Aí depois a gente vai crescendo, tem a nossa fase da adolescência, tem a nossa fase profissionais, os exemplos que a gente teve profissionalmente, chefes, donos de empresa, colegas de trabalho, e tudo que nos constitui para a gente poder chegar até hoje. Fora os exemplos que a gente tem na nossa escola, os professores, faculdade, outros cursos que a gente faz, outras pessoas se envolvem com a parte de artística, música, teatro, tem tantas coisas e tantos exemplos que às vezes a gente tem, mas de que maneira a gente guarda tudo isso, a gente armazena, e isso tem a ver com a consciência que a gente tem hoje, em referência da gente conseguir praticar e ter discernimento das decisões que a gente tem. Como isso influencia? Então, às vezes a gente para fazer uma análise, como eu mesmo paro para pensar. Falei, poxa, eu tenho que tomar uma decisão. E o que a minha decisão está ligada a quê? Aquilo que eu penso em relação àquilo que eu gravei, aquilo que eu arquivei. Mas o que tem na minha essência? O que faz eu ter o discernimento entre uma coisa e outra? É a minha consciência, né, em relação às decisões. Vamos falar que cada momento, diferente do momento que a gente viva, às vezes eu posso tomar uma decisão, às vezes eu passo pela mesma situação e eu estou em outro momento e eu tomo uma decisão diferente. Mas eu tenho a minha consciência. Mas de que maneira eu acostumei essa minha consciência em relação a algumas coisas que acabam se repetindo? Então eu vou dar um exemplo para que a gente possa traçar um paralelo. Então às vezes eu ponho um objetivo na minha vida. Poxa, eu tenho, sei lá, eu estou um pouco acima do peso e eu quero emagrecer em um ano 10 quilos. Ou tem outras pessoas que, não, eu quero ficar mais esbelto, se preocupam isso em relação à saúde, outros com problemas de saúde que precisam. Eu acredito que é importante, sim, às vezes a gente ter bons hábitos em relação a isso, para que a gente possa perder peso com saúde. É a maneira como eu vejo. Então vamos colocar assim. Só que aí eu pego e tenho essa minha consciência que eu preciso colocar isso em prática, tomar minha decisão, coloquei esse objetivo e essa meta. Só que na minha consciência está assim, sempre eu tive ajuda de alguém. Então, uma pessoa me ajudava, outra pessoa me ajudava e eu sempre quis conseguir alcançar esse objetivo. Em várias fases da minha vida, às vezes eu nunca conseguia. E aí eu condicionei a minha consciência a depender das outras pessoas para eu conseguir o meu objetivo. Então é como se tivesse assim, eu tivesse projetando a minha responsabilidade nas outras pessoas. E eu acostumei minha consciência a ser assim, para eu conseguir o meu objetivo. Então eu falei, poxa, então eu simplesmente coloquei aquilo que eu precisava na outra pessoa. E aí eu condicionei que minha consciência fosse assim, eu só vou conseguir aquele objetivo se a outra pessoa me incentivar, se a outra pessoa me motivar. E aí eu falei, poxa, e eu então acabei acostumando a minha consciência de uma forma que não é tão bacana assim. Então, poxa, eu tenho que parar para pensar e analisar
As outras decisões da minha vida, aquilo que eu faço, será que eu sempre estou dependendo ou eu estou projetando a responsabilidade que eu deveria ter a mim e assumir isso? Eu estou colocando para outra pessoa em relação de forma consciente, e quando eu constituí isso com vários outros exemplos que eu tive na minha vida, será que em algumas coisas eu assimilei isso e deixei isso dessa maneira, acostumando e condicionando esse mau hábito de ter essa consciência dessa maneira, de projetar a responsabilidade nas outras pessoas para eu conseguir o meu objetivo? E de que maneira eu consigo transformar isso, se isso de fato vem acontecendo? Então, o primeiro passo é reconhecer de forma sincera que isso de fato acontece. Eu dei um exemplo, tem vários outros exemplos, seja no seu relacionamento, seja em âmbito de trabalho, que você, às vezes, e a gente acaba condicionando isso. Então a gente tem que parar para a gente fazer esse alinhamento com a nossa essência, com a nossa consciência. Então, poxa, eu identifiquei que realmente eu tenho essas atitudes. Então, poxa, vamos parar para realinhar isso. Então, o primeiro passo é reconhecer. E o segundo passo é como não mais eu pegar e transferir essa responsabilidade às outras pessoas. E eu assumir elas. Então, no caso do exemplo que eu dei, eu falei, opa, peraí. Então, eu não mais tenho que esperar as outras pessoas me motivarem sempre de forma constante. Às vezes, inicialmente, a gente até precisa de uma motivação, que isso realmente ajuda muito a gente. Ajuda, às vezes, a gente a ter esperança, a sair de uma situação difícil. Mas o que eu não posso é usar isso sempre como muleta e desculpa para eu não conseguir assumir isso, né? Porque senão, na minha consciência, fica arquivado e gravado de uma forma como eu tendo uma dependência. Isso não é bacana. Então, poxa, eu parar e realinhar. Falei, opa, peraí, então para eu conseguir esse meu objetivo, eu tenho que conseguir me automotivar com o auxílio da outra pessoa, mas eu que preciso me automotivar, trazer essa responsabilidade para mim, realinhando essa minha consciência, para que eu acostume essa minha consciência de forma realmente alinhada e verdadeira, né? Então é possível sim transformar isso. Basta a gente querer, se determinar, colocar como objetivo, né, se esforçar, que realmente a gente consegue. É uma nova maneira, às vezes, da gente conseguir parar para se autoanalisar, tá bom? Espero que tenham gostado. Se você conhece uma pessoa que passa por isso ou tem essas atitudes, a intenção sempre é ajudar e contribuir. Quem for novo no canal, por favor, aí se inscreva. Toda semana tem um vídeo novo. Você que já é da casa, por favor, compartilhe com seus amigos aí. E não se esqueça aí de marcar aí as notificações para toda semana que aparecer vídeo novo você for notificado. Tá bom? Um abraço, boa semana. Tchau, tchau.